Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor havia lhe ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés tratou ao povo as palavras do povo. Todos. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao povo. Amém. É o Senhor. Amém. Então, meus irmãos, eu queria iniciar com vocês uma série com os 10 mandamentos, mas eu irei enrolar um pouco para chegar nos 10 mandamentos, né? Iremos ter uma introdução aos 10 mandamentos. Nós não iremos entrar de fato aqui nos 10 mandamentos. Então, para nós compreendermos os 10 mandamentos, nós também temos que entender o contexto. Temos que entender algumas coisas antes de Deus dar os 10 mandamentos. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo 19, né, do livro de Êxodo, ele vai falar sobre o concerto de Deus com os israelitas no Monte Sinai. Então, o capítulo 19 ele tem 25 versos. E aqui eu fiz um pequeno esboço. Os versos 1 e 2 irão falar da chegada do povo de Israel ao Monte Sinai. Os versos 3 e 6 irá falar sobre as condições para o povo ser essa nação santa. E os versos 7 e 8 é o juramento solene que esse povo faz. E os versos 9 a 15 irá falar sobre a consagração do povo. E os versos de 16 a 25 desse mesmo capítulo vai falar sobre a santidade do Senhor, quando ele desce do monte. Então, aqui o verso ele começa dizendo: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel. Aqui está falando que os filhos de Israel, eles tinham chegado ali no Monte Sinai no terceiro mês, né? No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. E esse terceiro mês é quando eles chegam no Monte Sinai, ou no Monte Horebe. E aqui já havia feito 3 meses, de acordo com os comentaristas, Israel havia levado 45 dias para chegar no Monte Sinai, ou 50 dias. E é o terceiro mês porque eles haviam saído da terra do Egito. E Deus havia falado: eu vou libertar esse povo da terra do Egito. E esse dia em que vocês estão saindo da terra do Egito será um dia especial. Esse dia do qual vocês estão saindo da terra do Egito será o primeiro dia do ano. Então, eles saem da terra do Egito, né? Ali no dia 15. Então, vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias ainda no livro de Êxodo, capítulo 12. Para nós entendermos um pouquinho mais, né? Aqui o verso 2. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. E o primeiro mês do ano, de acordo com o calendário judeu, eles têm 2 calendários. Um calendário religioso, calendário sagrado, e o calendário civil. Eles são um pouquinho diferentes. E esse primeiro mês aqui é o mês Abib, né? O mês que eles irão sair da terra do Egito.
E aqui Deus, ele ainda vai libertar o povo da terra do Egito. Aqui são apenas os preparativos. E quando nós vamos ler, né, um pouquinho mais à frente, aqui Deus ordena que eles peguem um cordeiro no 10º dia do mês, esse primeiro mês do ano, um dia que é celebrada a Páscoa. Então eles vão pegar um cordeiro no dia 10 desse mês. E no dia 14 desse mês, bem no crepúsculo da tarde, ao anoitecer, na virada do dia, eles irão pegar esse cordeiro, irão matá-lo com toda a congregação. E ali eles já iam estar preparados com o cajado na mão, né, e as sandálias nos pés para saírem do Egito. E aqui Deus não somente ele não somente institui a Páscoa quando eles vão sair da terra do Egito, mas também ele vai instituir aqui a festa dos pães sem fermentos. E aqui vou pedir também para que os irmãos observem o verso 15. Desse mesmo capítulo, né? Capítulo 12. Até nós chegamos no capítulo 19 do livro de Êxodo, né? Uma recapitulação aqui. Aqui, ó, 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. Então, aqui Deus não somente institui a Páscoa, né, que representa Cristo lá no futuro, que ele iria vir, mas também ele institui a festa dos pães sem fermentos. Eu gostaria de analisar com cada irmão cada palavra desse verso 15. Aqui ele diz assim, 7 dias. E o número 7, de acordo com a Bíblia, né, simbolicamente quer dizer perfeição, plenitude, completo. 7 dias, ele está marcando o tempo. 7 dias completo. Então, o que eles irão fazer nesses 7 dias, né? Do dia 14 desse mês até o dia 21. O que eles irão fazer? 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Primeira palavra, 7, né? Perfeito. Segunda palavra, dias, está marcando um período. Outra palavra, pães. A palavra pão, né? Você já pensa em quê? Alimento, né? Alguma coisa básica. É o sustento. Mas aqui, meus irmãos, a palavra pão simboliza comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus tem o símbolo do pão. Comunhão com Deus, é o alimento. E aqui está dizendo que 7 dias vocês comerão pães sem fermento. E o fermento, de acordo com a Bíblia, simboliza o pecado. Então, para nós termos comunhão com Deus, não pode haver pecado. Então, ele está dizendo aqui, 7 dias vocês irão comer pães sem fermento. Deus está santificando esse povo para sair da terra do Egito. E aqui ele fala, logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, né? Tirem o pecado de suas casas. Tirem a iniquidade de suas casas. Vocês estão na terra do Egito. Eu estou purificando vocês. Vocês estão passando por uma transformação agora. Eu estou libertando vocês do povo do Egito e também dessa idolatria. É o que ele está dizendo aqui. Portanto, para que vocês tenham comunhão com Deus, não pode haver pecado. O fermento deve ser tirado. O fermento do pecado. E aqui, meus irmãos, é bem interessante quando ele vai continuar. Pois todo aquele que comer coisa levedada, todo aquele que comer pão com fermento, desde o primeiro dia do 7º mês,
Não, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. Então, todo aquele que tiver comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo comer pão com fermento, ou seja, tiver comunhão com Deus e viver em comunhão com o pecado, será eliminado do povo de Israel. Todo aquele que for libertado do Egito, que for salvo, regenerado, por assim dizer, né, convertido, se não for alguma conversão meia boca, todo aquele que se diz crente, que diz que está na comunhão com Deus e viver pecando durante esses 7 dias perfeitos, desde o dia em que você conheceu o Evangelho até o dia que você morrer, você não herdará o reino de Deus. Ele está dizendo, será eliminado do povo de Israel. E é bem interessante, meus irmãos, aqui. Os irmãos estão entendendo por enquanto? Amém. Então ainda, meus irmãos, no capítulo 19 de Êxodo, ele ainda continua dizendo, no 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Outra palavra que também queria destacar é o nome Filhos de Israel. Filhos de Israel. E esse nome, meus irmãos, é bem interessante quando você vai ler a Bíblia. Filhos de Israel. Aqui ele está falando da identidade desse povo. O verso ele está nos lembrando de onde esse povo veio, as suas origens. Filhos de Israel. Eles não são chamados de filhos de Belial, mas filhos de Israel. Não são chamados de filhos do diabo, mas filhos de Israel. Não são chamados filhos da ira, mas filhos de Israel. É a identidade desse povo. E na verdade, meus irmãos, esse povo representa cada um de nós. Então, por um momento, vamos nos colocar em lugar desse povo. Esse aqui sou eu e você. Bem, que esse estudo será apenas uma teoria. Ainda não chegamos à parte prática. É só a teoria por enquanto. Eles são chamados de filhos de Israel. E não mais filhos da perversidade. Agora vocês são filhos de Israel. Porque quando nós, a partir do momento em que nós cremos em Deus, nós somos incluídos na família de Deus. Somos chamados de filhos de Abraão, filhos de Israel. Então aqui esse verso está lembrando sobre a identidade desse povo. São os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, com os quais Deus fez alianças, promessas e pactos. E em falar em pactos, meus irmãos, eu queria falar um pouco sobre as dispensações. As dispensações é uma interpretação histórica da palavra de Deus, que vai falar sobre a administração da revelação de Deus no decorrer da história. Então guardem essa palavra, dispensação. De acordo com o Novo Testamento, se não me engano é lá em Efésios ou em Gálatas, Paulo fala sobre a dispensação da graça. E essa palavra dispensação quer dizer administração. É o modo como Deus administrou a sua revelação no decorrer da história. E a revelação de Deus ela é progressiva. Ela não foi revelada de um modo assim imediatamente. Não foi tudo revelado. Foi revelado de modo progressivo, aos pouquinhos. E, de acordo com esse estudo da dispensação, existem 7 dispensações. A primeira delas é a dispensação da inocência, que está lá em Gênesis, capítulo
capítulo 1 e 2, né? Ali começa com Adão e Eva, essa dispensação. E uma das revelações que nós temos, por assim dizer, né? Bem que nós, se não me engano, Augusto Nicodemos, ele tem um pouquinho de dificuldade com essa doutrina, né? Porque nós enfatizamos muito dois pactos. E quais são? O pacto das obras, feitos com Adão, e o pacto da graça, feitos com Cristo. Mas, na verdade, esses dois pactos são um pacto só. Um é a continuação do outro. São apenas são os mesmos pactos feitos com pessoas diferentes. Apenas isso. Então aqui nós iremos falar de algumas promessas e alguns pactos que Deus fez na história da humanidade. A primeira delas é feita com Adão e Eva, né? O pacto das obras. E uma das coisas que Deus havia revelado ali àquele povo é que, primeiro, eles deveriam povoar a terra, se multiplicar, né? Quando Deus fala, sejam fecundos e multipliquem-se, né? Está falando sobre o casamento também, sobre ter filhos. Então, se casem, tenham filhos e espalhem a minha imagem na terra. Povoem a terra. E a outra é para que o homem ele dominasse a terra. Na verdade, quando a Bíblia fala sobre dominar a terra, ele está falando sobre administrar a terra, a sua criação. Porque Deus, meus irmãos, ele colocou mais ou menos 3 tipos de mandamentos. O primeiro mandamento é ao que se refere ao nosso relacionamento com Deus. O segundo é o nosso relacionamento com o próximo. Então Deus estabeleceu mandamentos para nós nos relacionarmos com Deus, mandamentos para nós nos relacionarmos com o próximo e mandamentos para nós nos relacionarmos com a criação. Então Deus fala para Adão e Eva, multipliquem-se e dominem a terra, né? O primeiro mandamento é chamado de mandamento espiritual, nosso relacionamento com Deus. E o segundo mandamento é mandato social, o nosso relacionamento para com o próximo. E o terceiro mandato é o nosso relacionamento para com a criação. Mas, infelizmente, nós enfatizamos mais o nosso relacionamento para com Deus e para com o próximo, né? E o terceiro é que também Adão e Eva tinham que ter domínio sobre os animais. Quarto, cuidar do jardim. Eles teriam que cuidar ali daquele jardim, trabalhando. O trabalho também é outro mandamento, né? Para muitas pessoas que pensam que o trabalho é fruto do pecado, de acordo com a Bíblia, não é. O trabalho, ele é uma ordem de Deus, né? Então, quem trabalhar, não coma. É o mandato do Senhor. E em quinto lugar, que é importante, segundo outra revelação, com nossos pais, Adão e Eva, é que eles não podiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, infelizmente, eles acabam comendo desse fruto e o pecado entra na terra. E aí acaba a dispensação da inocência. E nós chegamos na dispensação da consciência, que vai de depois que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden até a época do dilúvio. Deixa eu ver aqui. E aí quando o pecado entra, Deus amaldiçoa, né, a serpente ali. Maldição sobre a serpente. E a segunda coisa aqui, né, já estou vendo aqui o esboço, fala que teve uma mudança na condição da mulher e na gravidez, consequência do pecado, né? Terceiro, maldição sobre a natureza.
a criação também foi afetada. É só nós vimos o que tem acontecido lá na América um dia desse, né? Furacão. Ele estava no nível 1, aquele furacão, né? Fraco. Aí depois foi aumentando. Teve a fase 3, né? O nível 3. E chegou foi no nível 5. Ali ele está a mais de 254 km por hora. Fez uma grande destruição. Mais de 1 milhão de pessoas teve que sair ali da Flórida. Maldição sobre a natureza. É a consciência, né? A dispensação da consciência. E aqui, né, de acordo com essas interpretações, em quarto lugar, tinha imposição de trabalho sobre a humanidade para produzir o alimento. Agora, o que Adão e Eva poderiam conseguir em uma semana ali trabalhando com Deus, naquele mundo perfeito, agora com a terra amaldiçoada, eles iriam ter que trabalhar meses e meses para conseguir o que Deus tinha prometido para eles. E em quinto lugar, meus irmãos, nessa dispensação, vai falar também sobre a promessa de Cristo, Gênesis 3,15, né? Vai falar sobre o proto-evangelho, que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Eu estou, meus irmãos, falando sobre cada dispensação para nós chegarmos na quinta dispensação, que é a dispensação da lei, né? Tem 7 dispensações, mas de acordo com alguns tem 9 dispensações aqui na Bíblia, e chega até 39 dispensações, né? De acordo com a interpretação de cada pessoa. Então aqui acaba a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, que vai da expulsão de nossos pais até o momento do dilúvio. Então chega na terceira dispensação, que é o governo humano. E aqui Deus já tinha destruído ali a terra, já tinha passado o dilúvio, né? Nós já conhecemos também a história de Noé, um povo que tinha se rebelado contra Deus, mas Deus escolhe Noé para fazer a arca. E as pessoas que estavam ali não creram na mensagem de Noé, que Deus iria enviar um dilúvio. E uma das razões que eles não creram em Noé, que Deus iria enviar um dilúvio, é porque naquela época não chovia. Se nós percebermos, né? Era uma neblina que subia e regava toda a terra. Então por isso aquelas pessoas não creram em Noé, quando ele havia dito que Deus iria enviar um dilúvio. Mas Deus acaba enviando aquele dilúvio e acaba destruindo a terra. Então Noé sai de sua arca e Deus faz algumas promessas a Noé. A primeira é que Deus não iria amaldiçoar a terra novamente com água, como está lá em Pedro, né? Que essa terra ela está reservada e guardada para o fogo. Mas aqui, uma das promessas que Deus faz a Noé, nessa terceira dispensação, é que ele não iria mais destruir a terra com água. E que promessa maravilhosa, né? Segundo, que Noé e sua família deveriam povoar a terra. Deus querendo povoar a terra com a sua imagem. Terceiro, eles devem ter domínio sobre a criação animal. Ainda continua aquele mesmo padrão que Deus havia estabelecido com Adão e Eva. Quarto, eles são autorizados a comer carne, né? Como nós vimos lá em Gênesis capítulo 1 e 2, especialmente o verso 2, o homem e a mulher eram vegetarianos, também junto com os animais, e nós também já estudamos isso, né? Então o homem ele não comia carne, não existia negócio de cadeia alimentar, como nós estudamos na ciência, né? Na ecologia, nos ecossistemas. Um animal não comia o outro, não existia esse negócio de cadeia alimentar. Mas aqui Deus ele permite que o homem ele coma carne. Quinto,
a lei da pena de morte é estabelecida. Está lá em Gênesis capítulo 9. Vou abrir aqui rapidão. Os irmãos não precisam de abrir. Gênesis 9, verso 6 diz assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. E aqui é chamado de a pena capital. Que é isso? Se alguém matar uma pessoa, ou melhor, se alguém assassinar uma pessoa, essa pessoa que assassinou também deve ser morta. Chamada de pena capital. Porque, aqui fala, porque mesmo depois que o pecado entrou no mundo, o homem ainda continua sendo a imagem e semelhança de Deus. É o que nós também chamamos de depravação total. O homem ele não é assim depravado em um sentido que ele é bem pior, em grau. Não, mas que ele está depravado em todas as partes do seu ser. Depravação total. E mesmo assim, o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Sexto, que nunca haverá um dilúvio mundial. Sétimo, o sinal da promessa de Deus será um arco-íris. E infelizmente, depois dessas promessas que Deus havia feito a Noé, aqui diz que depois de 325 anos depois do dilúvio, os habitantes da terra começaram a se rebelar contra Deus. Fazendo o quê? Gênesis 11, a Torre de Babel. O que Deus havia dito? Espalhe sobre a terra. Tenham filhos, povoem o mundo, domine a terra. Mas infelizmente as pessoas começaram a se reunir. Vamos, façamos uma torre e vamos chegar até os céus. Seremos célebres, seremos mais altos do que Deus. Mas Deus, ele acaba atrapalhando aquela torre, aquela construção. E ele confunde a língua de todos os povos. E ali, como nós sabemos, surgem várias línguas e várias culturas. E essa dispensação do governo humano, que é a terceira dispensação, ela vai depois do dilúvio até a chamada de Abraão. E aqui, meus irmãos, já indo para as promessas que Deus fez a Abraão, Deus chama Abraão, né? Saia de tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. Então aqui, quando Deus chama Abraão, ele faz aqui mais ou menos umas 6 promessas, de acordo com essa dispensação. A primeira dispensação é a dispensação da consciência. Segunda dispensação é a dispensação da inocência. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. E a quarta dispensação é a dispensação da promessa que Deus fez com Abraão. Então, quando Deus chama Abraão, Deus disse que de Abraão viria uma grande nação. E é porque quando Deus chamou Abraão ele era bem velho, né? Cuidado de Abraão, como é que ele iria ter algum filho com Sara, né? Velho, já tinha acabado o vigor ali. Mas mesmo assim, Deus promete que de Abraão viria uma grande nação, que seriam tão numerosas quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E essa nação seria uma nação física e ao mesmo tempo uma nação espiritual de Deus. Segundo, que Deus faria o nome de Abraão grande. Que é isso? Que Deus iria fazer com que Abraão e a sua descendência
fossem conhecidos em toda a terra. É só você ver, né? O povo de Israel ali são conhecidos mundialmente, são conhecidos aqui na América, são conhecidos na Europa, na Ásia, um país de 50 países ali. E Israel é um dos países pequeno e conhecido, porque Deus está com eles e Deus cumpriu a sua promessa de engrandecer o nome de Abraão. E Israel também é conhecido na África e também é conhecido na Oceania. Mas infelizmente, quando nós vamos ler o jornal, Israel ele é conhecido um pouquinho diferente, né? Quando você vai ler o jornal, Israel atacou Hamas e matou tantas e tantas pessoas. Israel lançou 3 mísseis e atingiu não sei quem e matou não sei quantas pessoas. E quando você vai ver o jornal, aí ele fala assim: Israel atacou, Israel atacou, Israel atacou. Mas isso tem uma coisa bem errada. Porque na verdade Israel ele não está atacando. Israel ele está se defendendo. Então, Israel ele é conhecido mundialmente, infelizmente, como se fossem terroristas ali. E não como servos de Deus. Mas de todo jeito o povo de Israel é conhecido. Eu até queria citar um pouquinho sobre os peixes, né? Que Israel, durante alguns anos atrás, eles abriram uma loja aí de peixes. E Hamas pegou essa loja, comprou os peixes. Quando foi certo dia, os peixes acionaram. E quando os terroristas foram ouvir, pum, os peixes explodiram. Que estratégia. Explicando, né, cara? Pagers É um tipo de telefone. Tá? Então, que emitia ali mensagens de alerta, mensagens tocadas para alertar. E aí Israel comprou uma loja na Hungria, se não me engano. Foi. E aí infiltrou, né? Onde os terroristas compravam as armas lá. E aí Israel se infiltrou nessa loja e de alguma forma eles conseguiram infiltrar. Ninguém sabe ao certo se foi bomba desses equipamentos ou superaquecimento. Ninguém sabe o que foi exatamente, mas eles conseguiram tornar ali os equipamentos perigosos. Então, quando os terroristas compraram, né, e o levaram, né, eles acionaram os equipamentos. Quando tocou, tudo simultaneamente, ao mesmo tempo. Quando tocou, isso começou a explodir. E aí, braço, perna, olho de terrorismo, sabe? Explodindo ali. Então, pagers são esses equipamentos de telefone. Tá certo? Israel agiu aí para se infiltrar e vencer. Eles usaram esse equipamento para não serem rastreados pelo telefone. Então, Israel ele é incrível, né? Se eu também não me engano, eu vi um fato foi aqui no Brasil, né? Algumas pessoas estavam cavando túneis. Eu esqueci como é que é esse fato, mas o fato é que eles estavam cavando aí, de repente os túneis acabam fechando, são abalados e as pessoas morrem. E adivinha quem é que vem para ajudar? Israel. Israel chega lá, usa um drone para rastrear os corpos das pessoas e pronto, e sai. Israel ajudou. Então Israel ele é bem conhecido e muito abençoado por Deus também, pela tecnologia que eles têm. Hamas e o Irã, o Iraque, o Líbano, os países ali, Cazaquistão, o Paquistão, aqueles países que estão em torno de Israel, lançam mais de 100 mísseis e não matam Israel. Israel só lança 3 mísseis e mata um monte deles. Então, esse povo... Davi e Golias, né?
Também teve um fato, né, em uma guerra que, não sei se foi na Segunda Guerra Mundial, um monte de pessoas estavam atravessando o mar para atacar o povo de Israel, e o homem, o comandante, havia um monte de soldados se aproximando de Israel para atacar com aqueles tanques. O soldado, o chefe, vê uma mão no céu, como se estivesse impedindo os inimigos de avançarem. Se eu não me engano, Cal, foi na guerra de Yom Kippur. Bem interessante. E ainda deu tempo de Israel se preparar, se organizar e entrar naquela batalha. E eles saíram vitoriosos. É o relato de soldados, que eles viram isso. Muito legal, né? Você for na internet depois, dá uma olhada. Porque eles atacaram exatamente no dia que Israel estava de folga, porque era o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, a festa em Israel. Então eles usaram exatamente esse dia para atacar. E aí, como os soldados estavam apaisando, né, folga, estavam ali, foram pegos despreparados. E aí eles viram, né, alguns relatam que viram a mão, como se fosse uma mão no céu. Então, é bem interessante a história. Bem interessante. Um Deus é com aquele povo ainda hoje. Bem assim, nesse campeonato, eu vi um vídeo que aparece uma luz forte lá, bem em cima. Que os cristãos que vê isso, eles assim, externo, né? Não tem uma luz. Uma luz bem forte. Aí, se colocar, eles não fazem, viu? Se colocar, eles não fazem. Vou dar certo que é normal. Então, meus irmãos, Israel é muito conhecido. Ele é conhecido principalmente, né, por causa das suas batalhas. O irmão Leandro, se não me engano, colocou lá no status. Foi um quadro com algumas datas de guerras que Israel teve. E quando você vai ver aquela tabela, quem atacou? Aí fala lá, né? Hamas, Líbano, o Egito. Quem ganhou? Israel. Todas. Aí, ano. Quem atacou? Hamas. Quem ganhou? Israel. Aí vai. Quem atacou? Irã. Quem ganhou? Israel. Aí. Eles ganharam Todas. Libertadores de Israel. Aí, ali vai falando, acho que é bem de 1900 alguma coisa até 2000 alguma coisa. Aí quando eu cheguei em 2024, quem atacou? Hamas. E quem é que vai ganhar? Israel. Então, Deus, ele também cumpre essa promessa, como nós vimos. Israel, ele é conhecido. Engrandeceu o nome de Abraão. Terceiro, que Deus abençoaria Abraão e a sua descendência. Que Deus abençoaria aqueles que abençoassem Israel. E amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Israel. Estão perdidos, então. Porque Lula se declarou contra É isso que eu ia dizer. Eita. ele fala por ele, não pelo pai. Ele fala por ele. Bora não. Olha que ele vai só. Ele vai sozinho. Outra parte dessa dispensação, né, dessa quarta dispensação, é que o sinal da aliança feita com Abraão é a circuncisão, que é o quinto. Sexto, esta aliança que foi repetida para Isaac e Jacó está confinada ao povo hebreu e às 12 tribos de Israel. Então, acabando já essa dispensação, a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, né, feita com Abraão, chegamos à quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Nós não iremos entrar de fato nessa dispensação, iremos entrar aqui ainda nesse capítulo 19, né? Ainda iremos ver um pouco
E a sexta, deixa eu ver, a sexta dispensação é a dispensação da graça, né? Que é quando Cristo vem. E a sétima é a dispensação milenar, né? Que nós temos um pouquinho de problema com isso, né? Então, meus irmãos, ainda nesse verso, aqui fala, né? No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Eles chegaram ao deserto do Sinai. De acordo com Russell Norman Champlin, eles ficaram aqui, foi 11 meses e 6 dias. Se nós abrirmos lá em Números 10, verso 11, eles chegam aqui no Monte Sinai. Eles chegam no Monte Sinai no terceiro mês e saem do Monte Sinai depois de 11 meses e 6 dias. Aqui, ó, Números 10, 11. No segundo ano, no segundo mês, aos 30 dias do mês. 20. Aos 20 dias do mês. A nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Verso 13. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandamento do Senhor por Moisés. Então, eles ficaram aqui no Monte Sinai aproximadamente 11 meses e 6 dias. Desde o primeiro dia do terceiro mês até o segundo ano, né? Os dias 20. Quase um ano, né? Uhum. Meus irmãos, e outra parte bem interessante, né, como eu havia falado, alguns comentaristas dizem que Israel, ele desde do dia 15, né, lá do mês Abib, até o terceiro mês desse mês, não sei se é o mês Nisan, né, terceiro mês, do primeiro mês, desde o dia da Páscoa, até eles chegarem no deserto do Sinai, foram 45 dias. Então, 45 dias é o primeiro mês, é o primeiro dia desse mês. Primeiro dia desse mês, eles chegam no Monte Sinai. Alguns comentaristas também dizem que no segundo dia Moisés sobe. E 3 dias depois, Moisés consagra o povo. E no terceiro dia de consagração, Deus desce, fazendo aí 50 dias. O dia do Pentecostes, que é quando Deus desce. E, sem, por assim dizer, como alguém disse, sem violentar o tema, Cristo morreu também na Páscoa. Ressuscitou. Passou 40 dias aqui sobre a terra. Então, os apóstolos ficaram 10 dias sem Cristo, até se cumprir o dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Cristo. Então Deus, o Espírito Santo, desce sobre eles. É bem interessante esse paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então isso aqui também está muito apontando lá para o dia de Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo iria descer. Nós iremos fazer uma segunda recapitulação, agora não passando pelas dispensações, né? 10h34. E aí? Mais 10 minutos? Ia pensando, eu não vou passar nem 3 minutos aqui. Olha, quando o pregador disse que vai passar muito tempo. É o pequeno curso, né? Pior ainda, nós ainda estamos no primeiro verso. Eita.
estava biblioteca mais meio no primeiro versículo. E olha a hora, viu? Vai ter que aumentar. Ainda vai ter a segunda parte. Vamos editando aí, gente. Todo mundo ter aí. Aí como eu tinha estudado apenas 6 versos, né? Apenas 6, aí eu pensei, vixe, que eu acho que não vai demorar muito tempo não. Né? Que da outra vez eu preguei Salmo 24 e foi 10 versos. E deu ali mais ou menos 50 minutos, né? Mas hoje eu pensei, 6 versos não vai demorar 30 minutos. Mas, pela graça de Deus, estamos no primeiro verso, né, ainda. Então, meus irmãos, ainda vamos chegar aqui agora no segundo verso. Mas antes, aqui dizem aqui que eles chegaram ao deserto do Sinai. O nome Sinai quer dizer espinhoso. E o Monte Sinai, né, ele também é chamado pelos árabes como, acho que é Jubal Moussa, ou Monte de Moisés. É chamado por esse nome, né? Jibal Moussa, Monte de Moisés, pelos árabes. E nós chamamos o Monte Sinai de Monte Sinai e Horebe, né? Alguns dizem que tem esse nome porque tem 2 picos. Um é chamado de Sinai e outro é chamado de Horebe. Então, já indo para o verso 2, avançando mais um pouco, diz assim, Êxodo 19, 2. Tendo partido de Redifim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Então aqui, meus irmãos, ele está falando um pouquinho antes deles chegarem ao Sinai. Eles estavam em Refidim. E tem alguns nomes, né, que é bem interessante para os irmãos compreenderem a jornada de Israel, desde o Egito até o Sinai. Israel, eles são escravos na terra do Egito durante 400 ou 430 anos, né, de acordo ali com Gênesis e Êxodo. Quando chegou no ano 430, Deus usa Moisés poderosamente e liberta o povo de Israel. Então, quando Deus institui a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos, Israel estava no Egito, estava em Ramassés, como está lá em Êxodo, acho que é 13. Êxodo 13, verso 37. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote. Então, Israel saíram de Ramassés, onde estavam, ou em Gósen, e foram para Sucote. E de Sucote, eles foram para Etã. E de Etã, bem perto do Mar Vermelho, eles acamparam em Pi-Hairote, diante de Baal Zefon. E depois de ali, eles passam pelo Mar Vermelho, né? Deus abre o Mar Vermelho. Eles chegam no deserto de Sim, ou melhor, Sur. E aqui já foram os 3 dias de viagem depois deles saírem da terra do Egito. E já estamos aqui em Êxodo capítulo 15, né? Estamos recapitulando agora de forma histórica, vendo a jornada de Israel desde o Egito até a terra. Vai falar? Não. Desde o Egito até o Sinai. Êxodo 15, 22. Moisés fez o povo de Israel parte do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então aqui, meus irmãos, quando até meus irmãos abrirem em Êxodo capítulo 15, verso 23, nós iremos ver um pouco sobre quem é esse povo. O capítulo 19, como havia dito, vai falar sobre o concerto ou a promessa
e a aliança de Deus com o povo de Israel. E no decorrer da história nós iremos ver quem é o povo de Israel. Aqui, ó, Êxodo 15, verso 23, né? Por fim, chegaram em Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. Mara, em hebraico, quer dizer amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que vamos beber? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou um pedaço de madeira nas águas, as águas se tornaram doces. Então, depois que o povo sai de Sur, né, e vão para Mara, eles começam a murmurar, começam a reclamar. Por quê? Porque as águas eram amargas. E nós vimos que esse povo de Israel são filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era como se fosse que nem a história de Jacó, né? Deus ainda era o Deus de Abraão, de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Aqui, né? Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, mas ainda não é o Deus de Israel, porque ainda não fez a promessa e a aliança com eles. Então Deus aqui, meus irmãos, Deus está fazendo a sua promessa e a sua aliança com um povo que é ingrato, um povo que não achou em Deus satisfação, um povo que ainda não conhecia a Deus, apesar de terem visto as suas promessas, quer dizer, os seus milagres. E começaram a murmurar contra Moisés. Então Moisés clamou ao Senhor, e Deus responde à oração de Moisés. O povo estava com sede, não podia beber as águas amargas de Mara. E vão chamar Moisés. Ei, Moisés, tem água não aqui? Água toda amarga. E aí, como é que nós iremos fazer? E Moisés, coitado, não pode fazer nada. O povo não podia fazer com que as águas se tornassem doces, tampouco Moisés. Então, qual foi a resposta? Oração. E Deus torna aquelas águas doces, Deus torna aquelas águas amargas em doces. Só Deus tem o poder de transformar a nossa amargura em doçura. O nosso coração ingrato como um coração grato. Só Deus pode tirar de nós o contentamento e colocar gratidão, satisfação. Só Deus pode mudar as nossas circunstâncias. E aqui está falando que só Deus, Ele é providência. Assim como Deus foi providência com o povo de Israel, assim Deus também é providência em nossa vida. Amém. Então, já concluindo, né? Tinha mais coisa para falar, que então nós iremos chegar no capítulo 19, mas que Deus, meus irmãos, Ele nos guarde. Gostaria de fazer uma oração para concluir, junto com os irmãos. E o estudo aqui, né, foi só apenas 54 minutos. Então peço que os irmãos curvem suas cabeças. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi se revelando no decorrer da história, como nós vimos. O Senhor fez promessas com a humanidade no decorrer do tempo. E como está lá no livro de Josué, quando o povo entrou na terra de Canaã, nenhuma das Tuas palavras
falhou. Todas elas se cumpriram. Obrigado, Deus, porque nós vemos as tuas palavras e as tuas promessas e também as tuas profecias se cumprindo no dia de hoje. Que o Senhor, Pai, assim como nós acabamos de ver, que nós, ó Deus, possamos tirar o fermento de nossas casas, o pecado, Deus, de nossas casas. Nos ajude, Senhor, a saborear esse pão, essa comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia, indo para a igreja, ó Deus, estando em comunhão com os irmãos, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a estar sempre em oração. Não permita, ó Pai, com que nenhum fermento esteja em nosso pão, em nossa comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos santos, assim como o Senhor é, a não comer, Senhor, pão com fermento, mas estar livres e são, Senhor, do pecado. Que o Senhor nos capacite, ó Deus. Nos dê, ó Pai, também um coração grato. Não permita com que nós vemos como esse povo de Israel, que em todo momento murmurou e reclamou com o Senhor, quando estavam, Pai, ali andando pelo deserto. Mas nos ajuda, Pai, sempre confiar em Ti. Não olhar, Senhor, para as circunstâncias, mas olhar, ó Deus, firmemente para o nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.